tirem suas próprias conclusões. Analise as iniciativas e tire suas próprias conclusões. Saiba a verdade e tire suas conclusões. Assista e tire suas conclusões. Tire suas conclusões e comentem e tirem suas conclusões. Para quem não reconheceu, esse último tweet foi o da Golden Shower durante o carnaval desse ano. Eu não sei quais conclusões ele quer que a gente tire. O tweet, na verdade, era só uma cortina de fumaça. Por quê? Porque naquela mesma semana, Fabrício Queiroz tinha implicado Flávio Bolsonaro num esquema de rachadinha. Já faz 611 dias que Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no Rio de Janeiro. Quando isso aconteceu, o país parou. E todos os pré-candidatos à presidência se manifestaram, menos quem? Bolsonaro. Na época, um assessor do presidente revelou que ele estava com intoxicação alimentar e não poderia falar. E depois disse que a opinião de Bolsonaro seria polêmica demais. No dia seguinte à morte de Marielle, 15 de março de 2018, a polícia começou sua investigação. Mas desde o início, eles escolheram não ouvir testemunhas cruciais para elucidar o crime. Quem acabou fazendo isso foi uma repórter do jornal O Globo, que encontrou duas testemunhas oculares do assassinato que ainda não tinham sequer sido chamadas a prestar depoimento. Não passou pela cabeça dos investigadores caminhar pelo local da morte e perguntar se alguém tinha visto algo. Poucos dias depois, o Bolsonaro finalmente se pronunciou sobre o caso. Então, no momento, eu me resguardo o direito de permanecer em silêncio nesse caso e aguardo a conclusão das investigações. Me resguardo o direito de permanecer calado é uma resposta que alguém dá para a polícia quando é acusado de algo. Só faltou ele dizer que tinha direito a um telefonema. Ninguém estava acusando ele de nada, pelo menos até então. Os investigadores foram atrás das câmeras da Secretaria de Segurança, que estão espalhadas por toda a cidade, que poderiam ter mostrado todo o trajeto dos assassinos de Marielle. Mas, por uma incrível coincidência, algumas dessas câmeras foram desligadas no dia anterior ao assassinato. Inclusive a câmera que ficava exatamente no local onde Marielle sofreu a emboscada. Sim, gente, na véspera do assassinato, a câmera foi desligada. Mas não se preocupem, pessoal, essas câmeras pertencem ao governo do estado do Rio de Janeiro, que é uma instituição que nunca foi acusada de abrigar nenhum bandido. A gente sabe disso. Então, deve ter sido realmente uma coincidência. Diante da falta de imagens das câmeras oficiais, a polícia resolveu usar imagens de câmeras privadas. Assim, os detetives descobriram que o carro dos assassinos tinha passado pelo início da Barra da Tijuca, mas não conseguiram estabelecer toda a rota seguida pelo veículo. Mais tarde, quando questionados, os policiais alegaram ter assistido aos arquivos no formato errado, usando um programa que diminuía a resolução das imagens. Por isso, boa parte do trajeto feito pelo carro dos assassinos acabou passando despercebida. Alguns meses depois, os investigadores foram ver os vídeos de novo, dessa vez em alta. Só aí perceberam que o carro tinha passado pelo quebra-mar da Barra e tentaram então buscar vídeos da área. Só que a essa altura, todas essas imagens já tinham sido apagadas. E você sabe, né, o que tem no quebra-mar da Barra? O Vivendas da Barra. Sim, desde o ano passado, a polícia já poderia ter ligado o assassinato ao condomínio Jair Bolsonaro, mas por um simples erro, essa informação ficou escondida. Mas eis que em maio de 2018 surgiram novos suspeitos do crime. Marcelo Siciliano, vereador pelo PHS, e o ex-policial militar Orlando de Curicica, miliciano da Zona Oeste do Rio, foram acusados de executar Marielle. A acusação partiu de um miliciano arrependido, que é um termo que, por si só, já é curioso. Na acusação, o miliciano arrependido diz que testemunhou um encontro entre Siciliano e Orlando num restaurante enquanto eles tramavam a morte da vereadora, que teria sido orientado por outra figura conhecida na política carioca, que é o Domingos Brazão, rival de Siciliano. Não muito tempo depois, em novembro de 2018, o jornal Globo publicou uma entrevista com o tal Orlando Curicica. E nessa entrevista, o Orlando cita, pela primeira vez, a existência de um escritório do crime, que é um grupo de matadores formado por milicianos que receberia proteção da Polícia Civil em troca de dinheiro. Em outra entrevista, a Curicica acusou o escritório do crime de ter tramado o assassinato de Marielle. A informação, publicada pelo portal de notícias UOL, afirma que houve pagamentos feitos por integrantes do escritório do crime, braço armado das milícias no Rio de Janeiro, a pelo menos 2 delegados da Delegacia de Homicídios da capital. A propina era paga no próprio distrito policial, localizado na zona oeste do Rio. A acusação vem da delação do miliciano Orlando Curicica, que está preso e teve o nome envolvido no caso Marielle. Ele afirmou que integrantes do escritório do crime pagavam uma mesada para que investigações sobre as execuções praticadas pelo grupo não chegassem aos responsáveis pelos crimes. Parece ser uma espécie de milícia da milícia, o escritório do crime. Pouco tempo depois, a polícia teve seu maior sucesso até o momento. A polícia encontrou o momento exato na câmera de segurança em que o celular pisca dentro do carro dos assassinos e, cruzando com dados de aplicativos, encontraram 2 pessoas. De onde? Do escritório do crime. O primeiro foi Elcio, acusado de dirigir o carro na emboscada, que aparece nessa foto aí com a cara cortada, né? Que não dá para saber quem é,
que está do lado. E no dia em que a polícia foi prender os suspeitos, a gente descobriu que o acusado de ter disparado os tiros contra Marielle Anderson, que é a Rony Lessa, morava no Vivendas da Barra, o mesmo condomínio de Bolsonaro. Os policiais apuraram também que outro importante integrante do escritório do crime, que é o Major Ronald, foi visto andando pela região onde Marielle foi assassinada minutos antes do assassinato. O Major Ronald também é suspeito de estar dirigindo um segundo carro, dando suporte aos assassinos de Marielle. Major Ronald é um dos CEOs do escritório do crime, junto com um ex-capitão da PM, que é o Adriano da Nóbrega. E os dois têm muita coisa em comum, mas o fato mais curioso é que os dois foram homenageados na Assembleia do Rio por Flávio Bolsonaro. O Adriano, na época, estava preso, acusado de homicídio, e a medalha foi entregue para ele na cadeia. Adivinha quem apresentou o Adriano ao Flávio Bolsonaro? Sim, ele mesmo, Fabrício Queiroz. Além de ex-assessor e ex-motorista de Flávio Bolsonaro, Queiroz é um sujeito que ganhava 23 mil reais por mês, aparentemente, mas que movimentou 7 milhões em 3 anos, o que foi considerado atípico pelo COAF. Queiroz mandava nas contratações da equipe do Flávio e é acusado de participar de um esquema de rachadinha do salário dos servidores que ele indicava. Entre eles, a mãe e a mulher do miliciano Adriano da Nóbrega. Mas Flávio diz que não tem nada a ver com isso, que o seu assessor fazia no seu gabinete era problema dele. Olha, o que meu ex-assessor faz ou deixa de fazer é responsabilidade dele. Eu não tenho como saber o que aconteceu. Desculpa, Flávio, mas tu te tornas eternamente responsável pelo miliciano que contratas. O eleitor de Bolsonaro é um sujeito que acredita que o impensável, é impensável, que o Lula não soubesse de todos os escândalos de corrupção do país. Mas ele acha plausível que o Flávio não faça ideia do que acontece dentro do seu próprio gabinete. Uma das movimentações suspeitas de Queiroz foi um cheque que ele depositou para a primeira-dama, Michele Bolsonaro. De 24 mil reais. Bolsonaro justificou a transação dizendo que o Queiroz estava devolvendo um dinheiro que ele tinha pegado emprestado no valor de 40 mil reais. Agora, sabe o que me deixa curioso? Por que será que alguém que movimenta milhões de reais precisa pedir 40 mil a um deputado e ainda devolve a mulher dele? Sabe o que é mais curioso? É que o próprio Queiroz se vangloria de ser um cara que sabe fazer dinheiro. Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, assim, compro, revendo, compro carro, revendo carro. Eu sempre fui assim. Você compraria um carro usado desse homem? Não. Eu acho que você compraria porque ele anda com um pessoal bem persuasivo. Porque também em outubro desse ano a imprensa noticiou que os agentes salvaram as imagens de Rony Elcio num pendrive, mas fizeram isso no formato errado. Por isso não conseguiram acessar os vídeos na delegacia de homicídios. A polícia diz que, ao perceber o erro, retornou aos estabelecimentos para recuperar as imagens, mas elas já tinham sido apagadas. Sim, a gente não tem mais as imagens que comprovam o envolvimento do vizinho do Bolsonaro no crime. E aí, finalmente, já quase em novembro, o Jornal Nacional ele revelou que o porteiro do Vivendas da Barra afirmou que Elcio foi ao condomínio no dia do assassinato e a sua entrada no Vivendas foi liberada pela Casa 58, onde mora Jair Bolsonaro. Bolsonaro, na ocasião, ele estava em viagem na Arábia Saudita e ele fez uma live de madrugada completamente surtado. Agora, querer me vincular à morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Tá nervoso, né? Eu acho engraçado que ele fala Mariela para mostrar a falta de intimidade com a pessoa, como se ele não soubesse. Outra coisa peculiar dessa live foi que Bolsonaro reclamou que quer incriminar os filhos dele por tudo. O que foi muito estranho, porque ninguém estava tentando incriminar os seus filhos. Ninguém sequer tinha citado os seus filhos até então. Na manhã seguinte, Carlos Bolsonaro, que também mora no Vivendas, ele foi correndo para o Twitter para apresentar um álibi que ninguém tinha pedido. Carluxo afirmou que ele estava na Câmara dos Vereadores durante toda a tarde do dia em que Marielle foi assassinada e que, portanto, não poderia ter nada a ver com a entrada de Elcio no Vivendas. Mas quando ele foi mostrar os áudios que ele mesmo coletou na portaria do condomínio, antes da polícia, ele acabou revelando que ele tinha pedido um Uber em casa poucos minutos depois da entrada de Elcio. Ou seja, de acordo com os arquivos do próprio Carlos, ele não estava no lugar que ele disse que estava, mas em defesa dele, os arquivos podem sim ter sido adulterados por ele mesmo. Todo o fuzuê causado pela reportagem que o Ministério Público resolveu apurar as ligações da portaria no Vivendas da Barra. O MP alegou que o porteiro tinha mentido sobre o envolvimento de Bolsonaro, mas fica claro que a sua apuração estava cheia de lacunas. Primeiro, os procuradores analisaram o CD-ROM entregue pelo condomínio e não os arquivos originais do computador da portaria. Pior, eles fizeram uma suposta perícia dos áudios em apenas 2 horas. E pior ainda, não era nem competência
do Ministério Público fazer essa investigação. Uma das promotoras que fez a apuração do áudio é a Carmen Elisa, que também merece um parênteses. Carmen Elisa é essa figura aqui, que é uma bolsonete de carteirinha e camiseta, que pouco depois do escândalo do Porteiro, o ministro Sérgio Moro pediu para federalizar a investigação. E até aqui, apesar dos erros da polícia, o Moro nunca tinha tido nenhum interesse na federalização. O Moro só se interessou pela investigação agora que esbarrou na família do presidente? Sim, porque apesar do Porteiro de Vianas ter citado o seu Jair, foi de Carlos que todo mundo falou nos dias seguintes da reportagem. Carlos, ao contrário do pai, pode sim ser investigado pela polícia do Rio. Não precisa de envolvimento do Supremo para ser objeto de apuração policial. Ou seja, não precisa federalizar o caso, mas o Moro quer fazer mesmo assim. E essa é uma péssima ideia. A Polícia Civil do Rio pode ter cometido falhas, mas foi essa polícia que conseguiu prender membros do escritório do crime, acusar os responsáveis do assassinato e relacioná-los com a família mais poderosa do Brasil. O Ministério Público Carioca pode sim estar cheio de bolsonaristas, mas nenhum deles vai ser tão fiel quanto o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, escolhido pelo próprio Bolsonaro, fora da lista tríplice e descrito por ele mesmo como a dama do meu tabuleiro de xadrez, se referindo à rainha, que é a peça mais forte para defender o rei. Ou ele não sabe para que serve um procurador, ou ele não sabe jogar xadrez. E é provável que seja os dois. Diante dessa confusão, o que é que a gente sabe com certeza? A gente sabe que durante esse tempo todo a família Bolsonaro fez um esforço enorme para se distanciar ou desmentir as investigações do assassinato de Marielle. E se as declarações, as adulterações e as instituições não deixam a gente afirmar que a família Bolsonaro está envolvida nesse crime, a gente só pode pedir que vocês, diante de tudo que a gente contou, façam como o presidente recomenda e analise as iniciativas e tire suas próprias conclusões. Saiba a verdade e tire suas conclusões. Assista e tire suas conclusões. Tire suas conclusões e comentem e tirem suas conclusões.